Olá, alunos do sexto ano, eu sou o professor Alan Simas de Geografia. Estou aqui mais uma vez para apresentar uma videoaula para vocês. Hoje, conforme vocês podem ver no slide de apresentação, nós estamos na sequência didática 7, que fala sobre os agentes e formas do relevo, e a nossa aula hoje é de número 43. E continuamos com a revisão para a P2. Na aula passada, nós revisamos as formas de relevo, e hoje nós vamos fazer a revisão de intemperismo e erosão, e o mais importante são os exercícios no final da aula, que eles conseguem, através dos seus enunciados, eles fazem um resumo de todo o conteúdo. Daí a importância do exercício como a principal forma de revisão. Vejam que o título é Intemperismo e Erosão, assunto que já foi visto anteriormente. Nós estamos fazendo uma revisão para a P2, começando com intemperismo. Para quem gosta de acompanhar no livro didático, esse assunto está nas páginas 142 e 143. Eu coloquei essa imagem aqui, que eu acho muito bonita e significativa. Na aula que eu trabalhei esse conteúdo a primeira vez, ele aparece lá também, essa imagem, Intemperismo é a modificação das rochas, Elas são modificadas pelos agentes do intemperismo. E o que é o intemperismo do ponto de vista de definição? Intemperismo é um conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas. As rochas, embora sejam resistentes, duras e aparentemente indestrutíveis, no decorrer de milhões de anos, os agentes do intemperismo vão corroendo a rocha, ela vai sendo desgastada e se transformando em sedimentos. E o intemperismo, ele pode ser biológico, físico ou químico. São as três principais formas de intemperismo das rochas, ok? Então nós estávamos falando dos tipos de intemperismo. O intemperismo biológico, ele é a decomposição das rochas pela atividade dos seres vivos. Mas que seres vivos conseguem promover a decomposição das rochas? Fungos, raízes de árvores, minhocas, cupins, bactérias e o próprio ser humano, que é capaz de promover a retirada de grande quantidade de material rochoso quando ele precisa, o ser humano, construir rodovias, escavar túneis em montanhas, aterrar pântanos. O ser humano, com a tecnologia que tem, promove qualquer tipo de transformação nas rochas, e é um tipo de intemperismo biológico. Eu aproveitei e coloquei uma imagem aqui, quando a raiz da árvore, ela penetrou na rocha aqui, e virou um tronco, e olha só, ela abriu a rocha no meio. Então você vê que em volta dessa área aqui tem outras rochas, onde as raízes das árvores vão abrindo espaço e vão promovendo a desagregação de material das rochas, ou seja, elas vão triturando as rochas. Esse é um exemplo clássico, de intemperismo biológico. O intemperismo físico. O intemperismo físico, ele é provocado principalmente pela alternância de altas e baixas temperaturas, ou seja, esfria e faz calor, esfria e faz calor. Quando está muito quente, o calor dilata as rochas. Aí, quando passa o calor e vem frio, eles contraem, comprimem as partículas que compõem as rochas. Então isso acaba provocando o rompimento da estrutura da rocha e a sua fragmentação. Essa é a principal forma de intemperismo físico, mas também
Temos intemperismo físico provocado pela ação do vento, pela chuva, pelo gelo, pelos rios e pelo mar. No caso do mar, ele provoca intemperismo nas rochas litorâneas, é evidente, né? Esses agentes todos, ao longo do tempo, provocam a fragmentação e a decomposição das rochas, ok? Eu coloquei uma imagem aqui de intemperismo físico. Isso aqui é uma rocha que vocês vejam que ela está toda fragmentada, né? Ela está toda fraturada pela variação de calor e de frio, né? Ela sofre um calor de dia e esfria à noite. Esse processo vai provocando a fragmentação das rochas. Então, esse é o intemperismo físico causado pela variação de temperatura. É uma das formas de intemperismo físico. O intemperismo químico. O intemperismo químico é a decomposição das rochas, principalmente por meio da ação da água da chuva. E ela dissolve os minerais solúveis que compõem as rochas, né? Um dos minerais solúveis mais comuns em áreas onde ele ocorre e que é decomposto pela água é o calcário. O calcário reage quimicamente com a água e ele se dissolve virando um líquido. Então a parte de calcário da rocha vai se soltando e a rocha vai se fragmentando. Ela é mais comum nas regiões de clima tropical úmido, em que a temperatura é elevada e as chuvas são abundantes. Okay? Esse é o intemperismo químico, dissolução dos minerais solúveis das rochas pela presença de água. Eu coloquei um exemplo aqui, isso aqui é o interior de uma gruta. As grutas, elas têm grande quantidade de calcário na sua composição. Então chove, a água penetra nos poros da rocha e o calcário vai se dissolvendo. Ó. Isso aqui, vocês veem essas pontas aqui, ó, é o calcário que se cristalizou, formando os chamados estalactites. São formas de calcário cristalizado no teto das grutas. E aqui no chão da gruta, vocês observam também, aqui nós temos calcário que sofreu o processo de solução da água e que se cristalizou, formando esses tipos aqui de formatos de rocha. Tudo isso aqui que nós estamos vendo é calcário que se cristalizou depois de sofrer o processo de dissolução. Isso é mais encontrado no interior das grutas, então é o chamado intemperismo químico. Vamos em frente? A erosão é outro assunto que nós vamos relembrar. Ela é um processo natural de desgaste do relevo. Os sedimentos resultantes da erosão são transportados pelos agentes da erosão para os locais mais baixos, onde ocorre a sedimentação, geralmente nas planícies. Os principais tipos de erosão são a pluvial, a fluvial, a marinha, eólica e glacial. A erosão é o agente que promove o intemperismo, tá? Então vamos ver aqui, ó, erosão pluvial com P. Erosão pluvial é causada pela água da chuva. A erosão fluvial com F, fluvial, é causada pela água dos rios. A erosão marinha, que a gente conhece também como abrasão, ela é causada pela água do mar junto ao relevo litorâneo. A erosão eólica é aquela causada pela ação do vento. A erosão glacial é aquela causada pela ação do gelo, né? Onde nós temos climas polares, grandes áreas ficam congeladas durante o inverno, formando geleiras. Quando chega o verão, elas derretem e esse avanço e recuo da geleira no inverno e no verão acaba promovendo a fragmentação das rochas, ok? Então aí nós temos os 5 principais tipos de erosão, tá? Erosão do gelo, erosão da chuva,
dos rios, a erosão marinha e a erosão do vento. Vamos então aos nossos exercícios que vão sedimentar esse conhecimento e prepará-los melhor para um bom desempenho na AP2. Então, os nossos exercícios já são padronizados, né? Nós temos exercícios em formas de completar as lacunas, exercícios para responder as perguntas e exercícios de numerar a coluna 1 de acordo com o conceito correspondente da coluna 2. Então, o primeiro aqui, complete as lacunas em branco. Reparem que esses exercícios aqui, eles estão sintetizando todo o conteúdo que a gente revisou aqui antes de chegar nos exercícios. A gente pode dizer que o exercício, ele sintetiza, ele faz uma síntese dos conceitos que nós abordamos sobre temperismo e erosão, ok? Então vamos ao completamento das lacunas. Número 1. As chuvas abrem crateras ou sulcos que são chamadas de vossorocas. É claro que essas crateras são abertas no solo, né? O solo tem crateras chamadas de vossorocas, que elas podem ter vários metros de profundidade e muitos metros de largura, particularmente nas áreas que perderam a cobertura vegetal original. A chuva vai abrir crateras, sim, que a gente chama de vossorocas. 2. A erosão dos rios forma os chamados vales fluviais. É vales mesmo? Vamos ver? Vales fluviais. Quem é que abre um vale fluvial? É o rio, com a força da sua correnteza e o aumento do volume de água na época das cheias vai promovendo a erosão e acaba abrindo os chamados vales fluviais. Um dos vales fluviais mais famosos do mundo é o Grand Canyon, nos Estados Unidos, onde o Rio Colorado abriu um vale profundo numa área de planalto, né? Alguns cânions chegam a ter mais de 700 metros de profundidade lá no Grand Canyon, no Rio Colorado, nos Estados Unidos. É um vale fluvial resultante da erosão causada pelos rios, né, que é a erosão que a gente chama fluvial. 3. A erosão marinha age sobre o relevo litorâneo. É evidente que o encontro do mar com os continentes é no litoral. Lá, o mar, com a força da onda e o movimento das correntes marinhas, e sobe e desce da maré, ele acaba provocando desagregação e erosão do relevo litorâneo. 4. A ação das geleiras promove a erosão glacial, a erosão causada pelas geleiras. 5. A ação do vento. A ação do vento promove a erosão eólica. O vento é o ar em movimento. O vento carrega partículas de areia que se chocam contra as rochas e no decorrer de milhões de anos vão sofrendo processo erosivo pela ação do vento, que é chamada erosão eólica. Vamos responder as seguintes perguntas. Que erosão é causada pelas chuvas? A erosão causada pelas chuvas é a erosão pluvial. Vejam que vocês não podem confundir pluvial com fluvial. Pluvial é a erosão causada pela ação das chuvas. 7. Que erosão forma vales cortados por rios? A erosão fluvial. A erosão fluvial é causada por rios. A pluvial é causada pelas chuvas. 8. Que erosão é conhecida como abrasão? É a erosão marinha. 9. Quem causa a erosão glacial? A erosão glacial é causada pela ação das geleiras. Que erosão é causada pelo vento? É a chamada erosão eólica, não é? 11. Vamos ver aqui o 11. Que intemperismo resulta da ação térmica? O intemperismo físico. O que a gente chama de ação térmica? É a variação de temperatura.
É o calor e o frio, calor e o frio. De dia faz calor, de noite faz frio. Essa variação de calor durante o dia e de frio durante a noite é o que nós chamamos de ação térmica. Ela é o principal agente formador do intemperismo chamado físico. 12. Quem causa o intemperismo biológico? Os seres vivos, dentre eles os seres humanos, não é? 13. Que intemperismo é causado pela água? Intemperismo causado pela água é intemperismo químico. A água tem a capacidade de dissolver os minerais solúveis das rochas e então a água da chuva, ela, ao dissolver os minerais das rochas, causa um intemperismo conhecido como intemperismo químico. Vamos à correspondência das colunas. Então vamos ver aqui, ó. Vejam que eu estou repetindo aqui definições de intemperismo e de erosão. O intemperismo físico, na coluna 2, qual é a afirmativa que corresponde a ele? É a número 3. Ó. Número 3, intemperismo físico resulta da variação de temperatura. Ok? A erosão fluvial, número 6. 6 diz o que aqui? É causada pelos rios. Com certeza. Fluvial é a erosão causada pelos rios. É número 6. Intemperismo biológico, é número 1, é causado por seres vivos. Então, o número 1 está aqui, intemperismo biológico. A erosão eólica, é número 7. Erosão eólica, 7 aqui está escrito que é causada pelo vento, ok? Intemperismo químico, é número 2. Ele é causado pela água, né? A água dissolve os minerais solúveis das rochas, causando intemperismo químico. A erosão fluvial é a número 4, é causada pela chuva, né? A chuva ela promove o intemperismo das rochas, ela é chamada de erosão pluvial. E a última, a erosão glacial, é a número 5, é causada pelo gelo. O movimento das geleiras encolhendo e aumentando de tamanho no verão e no inverno provoca intemperismo que nós chamamos de glacial, ok? Dessa forma, nós sintetizamos aqui esse conteúdo em forma de exercícios como um preparativo para a AP2, ok? Então, por hoje nós terminamos e até a próxima aula.